A escritora Henrietta Semires, ela escreveu na abertura do seu livro Panorâmico da Bíblia a seguinte frase: por detrás e por baixo da Bíblia, acima e além da Bíblia, está o Deus da Bíblia. A Bíblia, sem dúvida, é a revelação escrita de Deus acerca de sua vontade para os homens, e o seu tema principal é a salvação pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia que nós temos hoje, ela está dividida em duas partes, que é o Velho e Novo Testamento, contendo ao todo 66 livros. E esta Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica, mas alguns poucos textos foram escritos na língua aramaica, enquanto que o Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego. Quem escreveu a Bíblia e quanto tempo levou para que a Bíblia ficasse completa do jeito que nós a temos? Bom, a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Entre eles nós temos reis, príncipes, poetas, filósofos, profetas, estadistas, médicos, boiadeiros e também pescadores. E a Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser concluída, para estar como nós a temos hoje aí em nossa mão. Foi-me feito um desafio de trazer hoje um estudo panorâmico da Bíblia. O que é uma visão panorâmica? Aí nós já entramos aí na apostila, que vocês já têm em mãos. Visão panorâmica é a visão que oferece a totalidade de uma paisagem apreciada pelo seu espectador. É equivalente a você, por exemplo, subir no pico de uma montanha bem alta, para de lá ter uma visão privilegiada de toda a paisagem que está à sua volta. Então, quando nós falamos de visão panorâmica da Bíblia, nós definimos isso como uma visão ampliada de todo o livro, constituindo-se dessa forma como uma porta para novas experiências e perspectivas em relação ao conhecimento, e isso de forma muito segura, porque ter uma visão ampliada das Escrituras, ou de um assunto, nos permite maior proximidade com a sua verdade. Então, devido ao tempo muito curto que nós temos aqui, para fazermos esse estudo panorâmico da Bíblia, nós iremos adotar, quando possível, uma análise em bloco dos livros, tendo sempre o cuidado de não perder o foco das informações mais essenciais para as nossas vidas. Amém? A gente não vai poder entrar em muitos detalhes, nós vamos dar apenas um panorama, uma visão ampla do assunto de cada livro, para a gente, ao estudarmos a palavra, a gente ter uma visão do que cada livro trata, do assunto que cada livro traz para nós. O primeiro bloco que nós encontramos na Bíblia, de livros, chama-se Pentateuco. O Pentateuco é o nome que se dá aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O nome quer dizer 5 rolos, ou os 5 rolos de pergaminhos, ou ainda os 5 rolos de papiro, em que os livros foram escritos. Na Bíblia hebraica, esses livros são chamados de Torá. E essa palavra Torá significa, geralmente, traduzida por lei, mas também ela tem o significado de ensinamento e de instrução.
Os nomes, do jeito que nós temos aí hoje, nas nossas Bíblias em português, elas foram dadas pela antiga versão grega, a Septuaginta. Foi quem denominou os livros de acordo com o que nós temos. Gênesis, que quer dizer começo. Êxodo, que significa saída. Levítico, que é aquilo que é relativo aos levitas. Números, numa referência aos 2 censos feitos por Moisés, Números, e Deuteronômio, que é a segunda lei. Quanto à autoria desses livros, segundo a tradição judaica e também segundo a tradição cristã, esses livros são de autoria de Moisés. Eles são chamados de os livros de Moisés. Uma visão panorâmica de Pentateuco, nós podemos dizer que o Pentateuco ele traz uma coleção variada e complexa de histórias e personagens notáveis, ao mesmo tempo que inclui muitas genealogias e também coleções extensas de mandamentos e leis. A história, ela começa com a criação do universo e da humanidade e vai até a morte de Moisés. Esses livros, eles cobrem mais ou menos 1.200 anos de história ou de interpretação espiritual da história. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis, começo. E Gênesis, nos primeiros 11 capítulos, o capítulo 1, o capítulo 11, relata o começo de tudo, exceto o de Deus, é claro. Então, nos primeiros 11 capítulos, nós temos o começo do mundo, capítulo 1, o começo da raça humana, o começo do pecado, o começo da promessa da redenção, o começo da vida familiar, da civilização humana e o começo da existência das nações do mundo. Na segunda parte do livro de Gênesis, nós temos o registro da história dos patriarcas, que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 50. E 4 grandes personagens se destacam nesse cenário. Nós temos Abraão, que a sua história está registrada no capítulo 12 ao capítulo 23. E o chamado de Abraão é o eixo sobre o qual girará a sequência da obra da própria história. Abraão é o maior exemplo de fé e confiança em Deus que nós temos na Bíblia. Por isso, o apóstolo Paulo vai identificá-lo lá no livro de Romanos, no capítulo 4, como o pai da fé, ou o pai de todos aqueles que creem em Cristo. O segundo personagem de Gênesis que se destaca é Isaac. E a história de Isaac está registrada no capítulo 24 ao capítulo 28, até o versículo 9. E ao olharmos para a vida de Isaac, veremos nele um servo de Deus que procurou obedecer ao Senhor em tudo. Sem dúvida, Isaac é um expoente de submissão à vontade de Deus. E com a história de Isaac, nós aprendemos que colocar a vontade de Deus acima de tudo é o dever de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O terceiro personagem que Gênesis nos traz é Jacó. E Jacó, a sua história está no capítulo 28 ao capítulo 36 do livro de Gênesis. E em Jacó nós temos um exemplo de um caráter restaurado. Então, na vida de Jacó, Deus demonstra seu amor delicado, sistemático e preciso de transformar um ser humano egoísta, avarento e arrogante num servo generoso e pacífico. Então, na vida de Jacó, nós podemos compreender bem
o que o apóstolo Paulo quis dizer lá na segunda carta aos Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo. E o outro personagem do livro de Gênesis que se destaca é José. A sua história está registrada no capítulo 37 ao 50. José, sem dúvida, é uma impressionante figura do próprio Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que aprendemos com a história desse servo de Deus? Aprendemos, sobretudo, a questão da fidelidade. Ele nos mostra que não importa como e onde, uma pessoa realmente fiel a Deus abençoa todos à sua volta com suas atitudes e com suas honestidades. Outra grande lição que José nos dá é a capacidade de sonhar. Com José aprendemos que o sofrimento, não importa a sua origem, ele pode desenvolver em nós um caráter firme e santo para a glória de Jesus. Em seguida nós temos os livros de Êxodo e Números. Êxodo e Números, ele contam a história da longa jornada israelita, desde o Egito até o Monte Sinai. Êxodo registra os acontecimentos mais importantes da história do povo de Israel, que vai da sua libertação do Egito, onde eles eram escravos, até o seu desenvolvimento e organização como nação livre. Lá no Monte Sinai, Deus deu leis a esse povo para que eles pudessem obedecer. E ali também no Monte Sinai, o Senhor fez com eles uma aliança. E o termo principal dessa aliança é que Deus seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. Em Gênesis nós podemos encontrar 4 grandes lições para as nossas vidas. Primeiro, aliás, em Êxodo deixa bem claro que Deus é o Salvador. Ele é o Deus que salva o seu povo. A segunda mensagem de Êxodo é: Deus é santo. A santidade de Deus é a sua maneira de ser. Isso quer dizer que Ele é separado de tudo que é pecaminoso, tudo que é imperfeito. A terceira grande mensagem que nós extraímos de Êxodo é que o povo de Deus também é um povo santo. Deus diz aos israelitas o seguinte: vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É importante destacarmos aqui que mais tarde, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 9, o apóstolo Pedro, ele vai aplicar esse princípio à igreja, onde ele vai dizer que nós somos o povo santo do Senhor, o povo eleito, a nação santa de Deus. A quarta mensagem que nós extraímos do livro de Êxodo é que ele nos apresenta Deus como um Deus exigente. O primeiro mandamento de Deus é este: não adore outros deuses, adore somente a mim. Êxodo 20, verso 3. E outra vez ele diz: não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente, e exijo que vocês adorem somente a mim. Isso está lá em Êxodo 34, verso 14. O livro de Levítico trata de tudo que tem a ver com o culto que o povo de Israel prestava a Deus. Em Levítico nós temos ensinamentos sobre onde e quando as ofertas e os sacrifícios deveriam ser
oferecidos a Deus. Quais os animais que podiam ser sacrificados? Em Levítico nós temos um conjunto de leis que regem a vida e os serviços dos sacerdotes e mandamentos para o grande sacerdote e também para os levitas. Encontramos ali leis a respeito da pureza e da impureza dos rituais, leis sobre o que é sagrado e sobre o que é profano, e leis sobre as diversas festas religiosas que Israel praticava. Por último, nós temos o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição da lei de Deus para a nova geração de Israel. Quando a gente lê o livro de Levítico, e a gente chega para ler o livro de Deuteronômio, a gente tem a ideia de estar lendo o mesmo livro, né? Por quê? Porque a nova geração de Israel, porque a velha geração tinha morrido toda no deserto, né? Irmãos lembram? Então a nova geração de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. E então Moisés recapitulou a lei e renovou o concerto de Deus com Israel. E ele faz isto por meio de 3 grandes discursos, que foram, claro, inspirados pelo Espírito Santo. No primeiro discurso, Moisés ele recontou a história e o fracasso de Israel desde o Monte Sinai e conclamou a nova geração a temer a Deus e a obedecer-lhe incondicionalmente. No segundo discurso, Moisés ele recapitulou e focalizou muitas leis do concerto, que tratavam de assuntos como a observância do sábado, a questão do culto, a questão dos pobres, as festas sagradas anuais, questões sobre a herança e os direitos de propriedade, abordou também a questão da imoralidade sexual e da administração da justiça. Isso está no capítulo 4 ao capítulo 26, esses temas. No terceiro discurso, Moisés profetizou bênçãos e maldições que viriam sobre os israelitas conforme sua obediência ou desobediência ao Senhor. Se eles obedecessem às leis, as bênçãos de Deus viriam sobre eles. Se eles desobedecessem, as maldições os alcançariam. Nós temos agora o segundo bloco de livros da Bíblia, que nós chamamos de livros históricos. Os livros históricos do Antigo Testamento são ao todo 12. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Estes livros são históricos porque eles narram a história do povo de Israel desde a conquista da nova terra, a conquista de Canaã e por alguns séculos posteriores. O período cobre aproximadamente 1000 anos de história de Israel. Vai entre o ano 1405 até o ano 405 a.C. Vai de Moisés até Esdras, o mestre da lei. O histórico que nós temos é o livro de Josué. A autoria deste livro é dada a Josué e também a Finéias. O seu propósito é mostrar a história da conquista da terra prometida. O livro pode ser dividido em 3 partes bem distintas. No capítulo 1 ao capítulo 5, nós temos a história da chegada do povo na terra prometida. Josué, sucessor de Moisés, lidera a nação de Israel para entrar na terra de Canaã.
E ao cruzar o rio Jordão, já na nova terra, eles renovam o compromisso com Deus. E a grande lição que nós podemos tirar aqui para nós é que, ao vivermos a vida cristã, nós precisamos também atravessar o caminho da vida antiga para a nova vida. Devemos também abandonar nossos desejos egoístas e tomarmos posse de tudo que Deus planejou para nós. A segunda parte do livro de Josué trata da conquista da terra prometida. Após entrarem na terra prometida, Josué liderou a nação de Israel em batalhas difíceis. Ele teve de lutar contra inimigos mais poderosos do que eles e mais numerosos do que eles. Mas, pela fé, eles avançaram e conquistaram o que o Senhor havia lhes prometido. Josué, como um grande estrategista, ele entendeu que não poderia atacar a terra de uma vez só. Então ele foi por parte. Primeiro momento ele batalhou contra os reis que estavam no centro da terra e conquistou. Depois ele vai para o sul e também conquista aquela terra, domina e conquista os reis que ali existiam. E por último, ele avança sobre os reinos do norte e assim ele toma posse de toda a terra que Deus havia prometido para eles. Então, dessa forma, Josué e o seu exército, eles limparam a terra de sua maldade, destruíram a idolatria e conquistaram o que Deus lhes havia dado por promessa. A parte final do livro trata da distribuição da terra prometida. Após eles terem conquistado toda a terra, Josué agora ele senta e divide o território para as 9 tribos e meia, porque as outras 2 tribos e meia já tinham recebido a sua herança ainda com Moisés, antes de Moisés morrer. E o livro termina com o principal discurso de Josué, que é aquele que nós mais citamos nas nossas pregações, principalmente quando estamos falando sobre família, né? Quando Josué, diante de toda a nação de Israel, ele exorta o povo a escolher o Deus a quem eles queriam servir. Se aos deuses da além do rio, uma referência ao Egito, ou se aos deuses da terra onde eles estavam. Contudo, Josué afirma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois vem os livros de Juízes. A autoria desse livro é dada por alguns a Samuel. A história desse livro se passa no período que vai desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia em Israel. É um período de aproximadamente 180 anos de história. Nesse tempo, surgiram os juízes, que eram principalmente chefes militares. Mas alguns deles se destacaram também e resolviam as questões legais entre o povo. A história do livro pode ser dividida em 3 partes, para a gente entender melhor. No capítulo 1 ao capítulo 3, fala da conquista incompleta da terra e da infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. Então, logo após a morte de Josué, as tribos, elas falharam com seu compromisso com Deus. Elas não expulsaram, por exemplo, os cananeus de suas terras, e a nova geração de Israel abandonou o Senhor e voltou-se à prática da idolatria, adorando os ídolos pagãos, e por esta causa eles foram derrotados pelo rei Cusã da Síria. No capítulo 3 ao capítulo 16, nós temos a história de muitos desses juízes.
Lembrando que por causa do pecado de Israel, por causa do pecado do povo, Deus permitia que Israel fosse conquistado pelos seus inimigos. Aí entra os moabitas, os midianitas, os amonitas, os filisteus, entre outros inimigos que Israel teve que enfrentar. Sempre que o povo de Israel estavam sendo dominado por esses inimigos, eles se arrependiam, eles clamavam por socorro, clamavam pela misericórdia de Deus, e o Senhor os socorria. Então o Senhor levantava um líder, o Senhor levantava um juiz que os livrava das mãos dos seus inimigos. Mas, logo depois que esse juiz morria, tudo se repetia. O povo voltava a pecar de novo, o povo voltava para a idolatria, e Deus outra vez os castigava, entregando-os na mão de seus inimigos. Então isso ficava se repetindo. E a grande lição que nós podemos tirar aqui é que, como crentes, não devemos viver nesse interminável ciclo de altos e baixos na nossa fé. Mas devemos ter uma vida de progresso, uma vida de avanço, de glória em glória e de bênção em bênção. E o livro termina falando sobre o fracasso moral de Israel, que está registrado no capítulo 17 ao 21. E dois eventos se destacam nesse terceiro ponto. Primeiro, a idolatria da tribo de Dan. E segundo, a guerra contra a tribo de Benjamim. A despeito dos esforços dos juízes de Israel, as pessoas não se voltaram para Deus de todo o seu coração, e todos faziam o que achavam ser melhor para si. O resultado disto foi o declínio espiritual, moral e político de toda a nação. Livro de Ruth. A autoria é desconhecida, mas alguns atribuem a sua autoria a Samuel. Numa visão panorâmica desse livro, nós temos a história de Ruth. Ela se passa no tempo em que Israel estava sendo governado pelos juízes. É a história de Elimeleque, um israelita de Belém de Judá, que vai com sua esposa Noemi e com os seus dois filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe. Ao chegarem ali, os filhos deles se casam com jovens moabitas. Elimeleque e seus dois filhos morrem em Moabe, deixando para trás 3 viúvas. Noemi, ela ouve que Deus está abençoando Israel, e ela decide então voltar para Belém. E Ruth, viúva de Malom, foi com ela, demonstrando grande estima pela sogra e profunda devoção ao Deus de Israel. Depois de algum tempo, Ruth casa-se com Boaz e com ele tem um filho, Obed, né? Qualquer semelhança com o nosso pastor, né, é mera coincidência, né? E Obed, ele foi avô paterno do rei Davi. O que é que nós podemos aprender do livro de Ruth? Nós podemos aprender 5 lições preciosas. Primeiro, fidelidade. A fidelidade de Ruth para com Noemi é um grande exemplo de amor e lealdade. A vida de Ruth foi guiada pela fidelidade a Deus. Generosidade. Ruth demonstrou grande generosidade a Noemi, e em troca, Deus revelou sua misericórdia para com Ruth. A terceira grande lição que nós aprendemos nesse livro é integridade. Ruth demonstrou grande caráter moral,
mediante sua lealdade a Noemi, ao romper com os costumes de sua terra e ao trabalhar duro nos campos de cevada para mantê-la. A quarta lição nós tiramos de Ruth: proteção. Vemos o cuidado e a proteção de Deus sobre as vidas de Noemi e Ruth. E aqui aprendemos que não importa quão devastadora possa ser a nossa presente situação, nossa esperança deve estar em Deus, pois os seus recursos são infinitos. Amém? Quinta lição que nós aprendemos em Ruth: prosperidade. Ruth e Noemi chegaram em Belém como pobres viúvas, mas logo se tornaram prósperas. Ruth casou-se com Boaz e se tornaram bisavós do rei Davi. Em seguida nós temos os livros de 1º e 2º Samuel. A autoria desses livros é acreditada a Samuel, Natã e Agade. Esses livros contam a história do povo de Israel a partir da conquista da terra de Canaã no século 12 a.C. e vai até a destruição de Jerusalém pelos babilônios no ano 586 a.C. O livro de 1 Samuel, ele registra a transição do período dos juízes para o dos reis. Essa história da vida nacional do povo de Israel gira em torno de 3 grandes personagens, 3 personagens principais, que são eles: Samuel, o último dos juízes, Saul e Davi, os 2 primeiros reis de Israel. As histórias marcantes deste livro são a oração de Ana, no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Sem dúvida, é uma das orações mais notáveis da Bíblia. E acho que é uma das histórias mais conhecidas por todos os cristãos. Segundo, nós temos a história da vida do sacerdote Eli e dos seus filhos. Uma tragédia, né, no meio dessa família. E a terceira história, nós temos a história da trajetória da arca, que após ter sido capturada pelos filisteus e levado para a sua terra, a arca percorreu várias cidades da Filisteia e depois de Israel, sendo depois devolvida para Israel. E por último, nós temos a história mais conhecida, talvez uma das mais conhecidas de toda a Bíblia, tanto por aqueles que têm intimidade com a Bíblia, como com aqueles que não têm muita intimidade com ela, que é a célebre batalha de Davi contra Golias e os seus desdobramentos. 1º e 2º Reis, autoria desconhecida, mas alguns acreditam que foi Jeremias quem escreveu, junto com seu auxiliar Baruque. 1º e 2º Reis foram escritos como um só livro. A Septuaginta, a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, foi quem dividiu esse livro em 2. Os livros dos reis começam com a morte do rei Davi, mais ou menos no ano 970 a.C., e vai até a destruição de Jerusalém pela Babilônia no ano 586 a.C. 1º Reis é a continuação da história que começa em 1 Samuel. Davi, o maior dos reis de Israel, está bem velho, e antes da sua morte, ele unge Salomão como rei, como seu sucessor sobre a nação de Israel, e Salomão governa por um período de 40 anos. Com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, ele assume o trono de Israel, e aí acontece uma revolta na nação, que dividiu Israel em 2 países. Aí nós temos
o reino do norte, que é também chamado de Israel, cuja capital era Samaria, e que era governado por Jeroboão. E nós temos o reino do sul, também conhecido como Judá, cuja capital era Jerusalém, e que ficou governada por Roboão. Então, os livros dos reis são um registro das histórias a partir dessa divisão. É, pois, a história dos diversos reis que governaram tanto Israel como Judá. Mas a mensagem central dos dois livros é o seguinte: primeiro, enfatizar que o Senhor é Deus, Ele é soberano e é Ele que manda em tudo e em todos, mesmo nas nações e reis pagãos. Segundo, Ele castiga Ele castiga os maus e abençoa os bons. O livro deixa muito claro que tudo o que acontece é da vontade dEle. E em terceiro lugar, declarar que foi por causa da ira do Senhor que Israel foi levado para o cativeiro assírio. E mais tarde, pelo mesmo motivo, pecado de Judá, Deus o entregou e permitiu que ele fosse para o exílio babilônico. No livro de Reis, dois grandes profetas se destacam. Nós temos Elias e Eliseu, os quais tiveram uma atuação muito importante no combate ao pecado da idolatria vigente em seu tempo. Mas, apesar dos esforços desses homens de Deus, o povo não se converteu ao Senhor, o povo não abandonou a sua idolatria. Nós temos agora os livros de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, cuja autoria, de acordo com a tradução hebraica, é de Esdras. O livro de Crônicas contém a mais vasta abrangência cronológica da Bíblia. Ele inicia-se com Adão e conclui-se com Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C. O nome original deste livro era Atos de Dias, ou Atos dos Tempos. E Jerônimo, no século IV depois de Cristo, foi quem renomeou este livro, colocando o nome dele de Crônicas, sugerindo um registro cronológico da história sob a perspectiva divina. Crônicas ressalta a soberania de Deus. Os dois livros ensinam que o Senhor é Deus, e é Ele quem manda em tudo e em todos. Revela que tudo o que acontece é da vontade de Deus. Os dois livros enfatizam ainda o importante papel dos profetas de Deus no meio da nação de Israel. Destacando-se entre os profetas Natã, que levou a mensagem ao rei Davi, naquela célebre confissão que Davi faz do seu pecado. Micaías, que foi o profeta que confrontou o rei Acabe e vaticina a sua morte em batalha. Mas temos ainda o profeta Zacarias, o profeta Obed e a profetisa Hulda, como destaque nesses livros. O enfoque de Crônicas é sacerdotal. O livro possui uma nítida ênfase nos levitas e nos sacerdotes do templo. Então, nestes livros, o autor registra e sintetiza toda a história sagrada, a fim de lembrar a geração do seu tempo e também as gerações futuras de que Deus é a figura central do seu povo. O versículo mais conhecido em Crônicas, que eu acho que todo crente sabe ele de cor,
é segundo Crônicas 7:14. Como é que diz? Segundo Crônicas 7:14, vamos lá, todo mundo junto? Acho que todo crente sabe esse versículo de cor, né? É uma promessa grandiosa de Deus, né? E ele ressalta a soberania de Deus, e esse livro possui enfoque, né, no seu final, onde ele convoca toda a nação de Israel a se voltar para Deus, a prestar ao Senhor um culto e viver uma vida de santificação. Esdras e Neemias, cuja autoria também é dada a Esdras. O tema central de Esdras é narrar o retorno de Israel do cativeiro, a fim de reconstruir o templo para a adoração ao Senhor em Jerusalém. Já em Neemias, o enfoque é a reconstrução do muro e a renovação da aliança. O livro de Esdras conta a história do retorno da primeira leva dos judeus que estavam escravizados na Babilônia e voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo e restaurar o culto e a adoração ao Senhor em Jerusalém. Isso aconteceu por volta do ano 515 antes de Cristo. Então, Esdras, ele conta essa história em três fases. Primeiro, obedecendo ao decreto do rei Ciro, um grupo de exilados, ele voltou da Babilônia para Jerusalém. Está no capítulo 1 e 2. Segundo, a história da reconstrução e da reinauguração do templo. O retorno ao culto de Deus é restabelecido em Jerusalém. Mas logo depois disto, Esdras ele retorna para a Babilônia. E aí vem a terceira parte do livro, que se dá 60 anos depois, quando Esdras retorna a Jerusalém, liderando outro grupo de judeus, e desta vez ele vem para reorganizar a vida religiosa, a vida social do povo israelita, para preservar a integridade do povo de Deus. O livro de Neemias, ele registra nos seus 7 capítulos iniciais, uma série de coisas que o próprio Neemias fez, como, por exemplo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Também ali temos um registro da sua luta contra os inimigos, que tentaram de tudo para impedir a continuidade da obra. Depois, temos a luta de Neemias no combate a situação que eles estavam vivendo em Jerusalém, como, por exemplo, a exploração dos pobres, que era praticada pelos judeus, em desobediência franca à lei de Moisés. A última parte do livro de Neemias, quem aparece com destaque outra vez é Esdras, sacerdote e mestre da lei. Este, em praça pública, faz leitura da lei, no capítulo 8, e o povo arrependido faz confissão dos seus pecados, no capítulo 9, e então a aliança com Deus é renovada no capítulo 9 e no capítulo 10. Livro de Esther é o último livro histórico. O livro conta a história de Hadassa, isto é, Esté, a moça judia que se tornou rainha ao se casar com Xerxes, rei da Pérsia. O objetivo do livro é narrar
o livramento que o povo judeu recebeu do Senhor no período entre 483 ao ano 473 a.C., quando foram perseguidos pelos agagitas. A principal história do livro é a trama de Amã, primeiro-ministro do reino, que elaborou um plano para exterminar todos os judeus. Mas Esté e seu primo Mordecai conseguiram derrotar o plano perverso de Amã, o qual acabou morrendo na própria forca que havia mandado construir para enforcar Mordecai. Então, este livro de Esté, embora não mencione em nenhuma parte o nome de Deus, mas facilmente se vê a mão do Senhor em todos os acontecimentos, preservando o povo de um genocídio total. A grande mensagem deste livro é que o povo de Deus, ele não pode ser destruído, nem mesmo pelos inimigos mais poderosos do mundo. Livros de sabedoria e livros poéticos. Esses livros têm como objetivo discutir o porquê das coisas e ensinar as pessoas a viverem corretamente e terem sucesso ao encararem as mais variadas circunstâncias da vida. O primeiro livro é o livro de Jó. Jó, ele foi escrito quase todo em forma de diálogo. Seu tema é: por que o justo sofre? E seu propósito é demonstrar a sabedoria de Deus e o significado da verdadeira fé. No primeiro momento que Jó perde toda a família, né? Perde todos os seus bens. Aí vem 3 amigos de Jó, chamado Elifaz, Bildade e Zofar. A princípio eles vieram para consolar o patriarca nos seus sofrimentos. Mas ao contrário disso, eles passaram a questionar a integridade do homem de Deus. Através de um grande debate, eles tentaram convencer Jó de que o motivo do seu sofrimento eram seus pecados. Com isso em mente, eles tentaram persuadir Jó a confessar os seus pecados e a arrepender-se, a confessar os seus pecados, abandonando-os, para que o Senhor pudesse interferir e livrá-lo daquele sofrimento. Então, com isso em mente, tentaram de todas as formas atacar Jó. Eles defendiam Deus e atacavam Jó. Mas o fato é que os 3 amigos estavam errados, porque o sofrimento nem sempre é resultado do pecado pessoal. E aqui nós aprendemos uma grande lição que, como líderes, nós temos que absorver na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso pastoreio, que nós nem sempre devemos acrescentar o sofrimento da culpa à dor de ninguém. Essa é a grande lição. Segundo, nós temos o livro de Salmos, né? O livro de Salmos são uma coletânea de orações que eram cantadas nas reuniões de adoração na tenda da presença de Deus e no templo de Jerusalém. Os Salmos, eles tratam das revelações a respeito de Deus. Os Salmos falam também da criação do universo e de tudo que nele existe. Fala da raça humana, fala do pecado e fala do mal. Trata da justiça e da santidade,
da adoração e do louvor, da oração e do juízo. Alude a Deus de modo ricamente variado, como fortaleza, rocha, escudo, pastor, guerreiro, criador, rei, juiz, redentor, sustentador, aquele que cura, aquele que vinga os seus santos, aquele que coloca no trono e tira do trono a quem quer. Então, nos Salmos, Deus também expressa amor, ira, compaixão. Ele é revelado como sendo onipresente, onisciente, onipotente. Nos Salmos, além disso, temos também a descrição do povo de Deus, também de várias maneiras, como a menina dos olhos de Deus, ovelhas do seu pastoreio, santos, retos, justos, o qual ele livrou do lamaçal escorregadio do pecado e pôs os seus pés na rocha, dando-lhes um cântico novo. Depois nós temos o livro dos Provérbios. Provérbios é composto de ditados. Esses ditados estão classificados em 3 tipos. Primeiro, nós temos os provérbios de declaração, nos quais se afirmam simplesmente fatos e verdades. Por exemplo, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a ira ou a raiva. Para ser sábio, é preciso temer a Deus, o Senhor. Ou na outra versão que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em segundo, nós temos os provérbios de aconselhamentos. São vários. Citamos apenas um aqui, porque o nosso tempo é curto. Por exemplo, Provérbios 1 e 8. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção ao que a sua mãe diz. E no terceiro bloco de provérbios, nós temos os provérbios temáticos. Alguns provérbios são agrupados para falar sobre determinados assuntos. Aí nós temos conselhos aos moços, sabedoria, ele fala dos perigos do adultério, problemas com o alcoolismo, a preguiça e detalha a questão da esposa ideal. O livro de Eclesiastes. Eclesiastes, ao contrário de Jó, é um monólogo. Quer dizer, é uma espécie de discurso em que o autor fala sobre as ilusões e desilusões da vida. E no final, ele aconselha os jovens a se voltarem para Deus. O livro tem como propósito poupar as pessoas da amargura de aprender pelo seu próprio sofrimento ou pela sua própria experiência, de que a vida longe de Deus não tem nenhum sentido. A grande lição em Eclesiastes é: uma vida humana que não centraliza seu prazer em Deus está destituída de propósito e sentido. Não é muito diferente da vida de qualquer animal. Salomão afirma que não há nada que possa produzir mais satisfação do que Deus. O livro contém as máximas e melhores reflexões filosóficas e teológicas de um homem vivido, cuja vida, na maior parte do tempo, não tivera sentido nem plena satisfação. Por quê? Porque ele havia usufruído dos prazeres da vida sem fé e sem louvor a Deus. Livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, também de autoria de Salomão, tem como objetivo 3 coisas. Primeiro,
cantar o amor entre o noivo, o rei Salomão, e a noiva, Sulamita. E através deles, reafirmar a santidade e a pureza do casamento, instituído por Deus lá no Jardim do Éden. Cantares é uma canção de amor que honra o matrimônio. Segundo, ensinar que é belo e digno o amor que une um homem e uma mulher, de modo que os dois se tornam uma só carne, conforme está lá em Gênesis 2:24. As alusões mais explícitas sobre sexo na Bíblia podem ser encontradas neste livro, que muitas vezes tem sido criticado por causa da linguagem sensual empregada pelo escritor. Contudo, a pureza e a santidade do amor representado nele são muito necessárias aos dias de hoje, onde o amor, o sexo e o casamento são banalizados. Terceiro, o livro descreve o amor leal de Deus por seu povo. Aí nós entramos num outro bloco, são chamados os profetas maiores. E o primeiro dele é o profeta Isaías, que é o autor do livro, e escreveu esse livro por volta do ano 700 a.C. O livro de Isaías pode ser dividido em duas seções bem distintas. Na primeira seção, Isaías revela uma série de profecias contra Judá e contra Jerusalém. Nos capítulos 1 a 12, ele adverte e denuncia Judá pela sua idolatria, imoralidade e injustiça social durante um período de prosperidade enganadora. Nos capítulos 13 ao 23, Isaías condena as nações contemporâneas de Israel por seus pecados. E nos capítulos 24 a 35, o profeta fala de um amplo leque de promessas proféticas de salvação e de juízos futuros divinos. Nos capítulos 36 a 39, está registrada a história seletiva do rei Ezequias, a sua luta contra Senaqueribe e a questão da sua doença e cura. A segunda seção do livro do profeta Isaías, está no capítulo 40 ao capítulo 66, traz algumas das profecias mais profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e da vastidão do seu plano de redenção. Nele encontramos a mensagem de esperança e consolo para o povo de Deus durante os anos finais do reinado de Ezequias e nos séculos seguintes. Encontramos revelações a respeito da glória e poder de Deus e de sua promessa em restaurar um remanescente justo e frutífero em Israel, como plena demonstração do seu amor redentor. Encontramos a promessa da vinda futura do Messias. As profecias avançam e prevêem a vinda futura de Jesus Cristo como servo sofredor, o servo de Jeová, o qual levará sobre si mesmo a iniquidade da raça humana e fará, através da sua morte, a expiação dos seus pecados. Por fim, o profeta prediz que o Messias vindouro fará com que a justiça brilhe com fulgor e que a salvação chegue a todas as nações como uma rocha ardente. Jeremias confrontou muitos israelitas que pecavam contra Deus na sua época. Entre eles estavam os reis,
falsos profetas, servidores do templo e autoridades. Jeremias listou todos os pecados de Judá, predisse o juízo de Deus e rogou que a nação se arrependesse. Mas a aparente falta de sucesso de seu trabalho fez com que Jeremias pensasse se realmente tinha feito algo de bom. Frequentemente, o profeta, por falta de resultado visível do seu trabalho, ele se sentiu desencorajado e amargurado, e por diversas vezes desejou a própria morte. Pregar mensagens exortativas era uma tarefa bem difícil. E se já era difícil na época do profeta Jeremias, o que diremos do nosso tempo? Mas nós, assim como Jeremias, temos a responsabilidade de pregar o arrependimento ao mundo perdido, na certeza absoluta de que os que se reconhecerem pecadores e buscarem o perdão de Deus em Cristo, eles serão salvos do juízo. Mas, se assim não procederem, serão eternamente condenados. Jeremias, ele, apesar de toda a sua luta, ele nunca transigiu a lei de Deus. Embora não visse os resultados de sua pregação, não negociou sua mensagem. Ele continuou anunciando que Deus é quem controla a história, tanto do povo de Israel, como de todas as outras nações. Ele continuou crendo que a palavra de Deus é poderosa para fazer todas as coisas conforme ela é dita. Ele continuou pregando que se o povo guardasse os termos da aliança, eles seriam abençoados. Mas, se fossem desobedientes, seriam castigados, mesmo sendo eles o povo de Deus. O profeta anunciou também que o exílio não era a palavra final de Deus para Israel. Ele prega finalmente sobre a esperança e restauração e afirma que Deus prometeu fazer uma nova aliança com o seu povo, para a glória de Deus. Lamentações. O livro de Lamentações, ele nos mostra as sérias consequências do pecado e o modo como ainda podemos ter esperança em meio a qualquer tragédia, porque Deus é capaz de transformar todo mal em bem. Este livro enfatiza a infinita importância da oração e da confissão de pecados. Nele, Jeremias lamenta por Jerusalém, no capítulo 1, fala da ira de Deus por causa do pecado, no capítulo número 2, anuncia que há esperança em meio à aflição, porque Deus é capaz de transformar todo o mal em bem, no capítulo 3, e termina com Jeremias orando pela restauração de Judá. Então, em Lamentações, aprendemos sobre a importância da oração e da confissão de pecados. Isso é um refrigério para nós. Por quê? Porque todos nós enfrentamos problemas na vida, mas em meio às nossas aflições, nós podemos ouvir Jeremias proclamando: há esperança em Deus. Daniel, o último dos grandes profetas. O autor desse livro é o próprio Daniel. Este livro tem como finalidade dar um relato histórico dos judeus fiéis
que viveram no cativeiro babilônico e mostrar como Deus está no controle do céu e da terra, dirigindo as forças da natureza, o destino das nações e também cuidando do seu povo. O livro de Daniel, ele é dividido em duas partes. Os 6 primeiros capítulos de Daniel, nós temos o relato de 6 histórias. No capítulo 1, nós temos a história dos jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. No capítulo de número 2, nós temos a história do primeiro sonho que Nabucodonosor teve, aquele sonho da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, quadril, né, de bronze, pernas de ferro e os pés com barro e ferro. No terceiro capítulo, nós temos a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo jogados dentro da fornalha de fogo ardente, por se recusarem a adorarem a estátua do rei Nabucodonosor. No capítulo 4, nós temos a história do segundo sonho de Nabucodonosor, o sonho que ele teve com a grande árvore, o julgamento de Deus sobre o orgulho do rei, fazendo ele viver 7 anos como um animal. No capítulo 5, nós temos a história do banquete de Belsazar, quando ele está lá no seu palácio com os seus principais do governo, e ele vê uma mão misteriosa escrevendo na parede. E aí é quando se dá a derrocada do Império Babilônico. E o capítulo 6 traz, talvez a história mais conhecida de toda a Bíblia. Toda criança, né, conhece bem essa história, que é a história de Daniel na cova dos leões, né? A partir do capítulo 7 até o capítulo 10, nós temos a história das 4 visões de Daniel. Na primeira visão, a visão dos 4 monstros. No capítulo 7, a visão que ele teve de Deus, a visão do carneiro e do bode, e por fim, a visão do fim do mundo. Entramos no bloco final do Antigo Testamento, que é dos profetas menores. O primeiro dele é Oséias. E o livro de Oséias está dividido em 2 partes. Primeiro, a história da desobediente esposa de Oséias. Essa história horrível de amor e traição vivida pelo profeta teve a finalidade de mostrar que, assim como Gomer era infiel ao seu esposo Oséias, da mesma forma Israel também se tornara infiel a Deus. Sua idolatria, suas alianças políticas com a Síria e o Egito, era como uma prática adúltera aos olhos de Deus. Essa história também é uma advertência para nossas vidas. Por quê? Porque assim como Gomer, podemos procurar outros amores. Por exemplo, amor ao poder, amor ao prazer, amor ao dinheiro, amor ao reconhecimento, que leva ao orgulho. Por fim, nós temos a história do desobediente povo de Deus, do capítulo 4 ao capítulo 14. Os pecados de Israel, Israel não tinha desejo nenhum de agradar a Deus, assim como Gomer não desejava agradar seu esposo Oséias. Nós temos a história do castigo de Israel. Israel quebrou o pacto, se afastou de Deus, esqueceu seus mandamentos e, como resultado, sofreu devastadora invasão e foi levado para o exílio
da Assíria. E por fim, fala do amor de Deus por Israel. Capítulo 11 ao 14. Assim como Oséias, e aqui a grande lição do livro, foi à procura de sua esposa infiel para trazê-la de volta, o Senhor também procura o seu povo com o seu amor. Esse amor é um amor eterno, é um amor leal, é um amor imutável, é um amor que jamais perece. A despeito de tudo, Deus ainda nos ama. Amém? Joel, cujo autor é o próprio Joel, que é chamado profeta do avivamento religioso. A mensagem principal deste livro é: está chegando o dia do Senhor. E ele diz que será um grande e terrível dia, quando Deus julgará todos os povos do mundo. Será um dia de destruição e terror, de escuridão e trevas. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte do livro fala sobre a terrível praga de gafanhotos e sobre a seca que arrasaram a terra de Judá. Para o profeta, essas desgraças são sinais do dia em que o Senhor Deus julgará os povos de todas as nações e castigará os pecadores. O profeta apela ao povo de Judá que se arrependa e se volte para o Senhor. A segunda parte do livro apresenta um quadro bem diferente. Deus abençoa novamente a terra, o Espírito do Senhor será derramado sobre todas as pessoas do seu povo, não somente sobre os poderosos, não somente sobre os profetas, os sacerdotes, mas também sobre os homens e mulheres do povo, sobre pessoas jovens, sobre pessoas velhas, sobre escravos e sobre escravas. Nesses tempos difíceis de julgamento das nações, o profeta traz uma promessa poderosa de Deus: aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Amós é o escritor desse livro, homem simples, um leigo devotado. O livro começa com uma mensagem a respeito do castigo que Deus vai mandar às nações vizinhas de Israel: Síria, Filisteia, Tiro, Edom, Amon, Moabe e Judá. O profeta condena os pecados da injustiça social de Israel. Uma pequena minoria se enriquecia à custa dos pobres. Os juízes eram subornados e torciam a justiça. Os pobres eram oprimidos, explorados e até escravizados. Por favor, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, tá certo? Mas o profeta, ele termina dizendo que Deus vai castigar os que cometerem pecados tão terríveis como este. A última parte do livro contém uma série de visões que anunciam a destruição de Israel. O profeta apela a Deus, mas em vão. Deus vai castigar duramente o seu povo, pois eles não foram fiéis a Ele. O castigo é inevitável, mas o livro termina com uma mensagem de esperança. Deus vai construir de novo o reino de Davi. O Senhor os traria de volta do cativeiro e eles morariam para sempre na terra que Deus lhes deu. Obadias. O livro descreve a consequência das antigas hostilidades entre Edom, descendente de Esaú, e Israel. Os edomitas tinham orgulho da sua alta posição, mas o profeta diz que Deus os humilharia. Obadias predisse que Deus destruiria Edom como castigo por ter se mantido indiferente
enquanto a Babilônia invadia Judá. Por causa da sua traição, a terra de Edom seria devolvida a Judá no dia em que Deus corrigisse as injustiças cometidas contra o seu povo. Obadias fala, portanto, de dois assuntos: a destruição de Edom e a restauração de Israel. Jonas era o profeta relutante, que recebeu uma missão divina, que considerou desagradável de cumprir: pregar a salvação aos ninivitas. Tem todo um contexto por trás disto. Então, Jonas preferiu fugir, preferiu desobedecer ao seu chamado. Ao invés de ir para Nínive, pegou um navio para Tarsis. E por isso, ele sofreu as consequências. Capítulo 1 fala que ele foi engolido por um grande peixe. No segundo capítulo, temos que Jonas, arrependido, aparentemente arrependido, ele faz uma oração ao Senhor e promete, desta vez, obedecer ao chamado divino. O capítulo 3 fala do trabalho missionário na cidade de Nínive. Nós vemos um profeta destituído de amor, destituído de misericórdia, correndo como louco pela cidade, gritando para as pessoas que Deus vai destruí-los. Mas, apesar do desprezo do profeta pelo povo, houve uma impressionante resposta de fé dos ninivitas, que se arrependeram dos seus pecados e buscaram a misericórdia de Deus com jejuns e oração. No capítulo 4, revela uma mensagem absolutamente clara, de que a graça salvífica de Deus é tanto para os gentios como para os judeus, e que a misericórdia do Senhor não tem limites. Profeta Miqueias. O livro consiste numa mensagem de 3 partes. Primeiro, o profeta recrimina Israel, Samaria e Judá, Jerusalém, pelos seus pecados específicos, que incluem idolatria, orgulho, opressão aos pobres, suborno entre os líderes, cobiça, avareza, imoralidade e a religião vazia e hipócrita. Segundo, adverte que o castigo divino está para vir em decorrência de tais pecados e apregoa que o juízo divino sobre os maus líderes promete que a verdadeira paz, retidão e justiça prevalecerão quando o Messias voltar. Naum, o livro consiste numa série de 3 profecias distintas contra a Síria, especialmente contra Nínive, capital do Império Assírio. Abacuque é o livro, está dividido em 2 partes. Primeiro, os questionamentos do profeta sobre vários assuntos e as respectivas respostas de Deus. A célebre oração de Abacuque encerra este livro. O capítulo 1 e 2 registram as perguntas que Abacuque faz em perplexidade acerca dos caminhos de Deus. Por exemplo, como Deus pode permitir que a ímpia Judá fique sem castigo? A esta pergunta, Deus respondeu que usaria Babilônia para castigar Judá. Aí o profeta entra em parafuso. Ele pergunta: como Deus pode usar uma nação mais ímpia do que Judá como instrumento de juízo? E aí Deus responde: no devido tempo, também a Babilônia será julgada. E nós temos em Abacuque a sua célebre oração, no capítulo 3. Eu acho que todo crente também conhece essa oração, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os currais e os campos não produzam alimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sofonias, fala sobre julgamento e o dia do Senhor, né? Na segunda parte do livro fala sobre a salvação e das bênçãos magníficas que virão para os gentios. Ageu, o livro contém 3 mensagens, cada uma delas introduzida pela frase, a palavra do Senhor. Na primeira mensagem, Ageu repreendeu os judeus repatriados por estarem tão interessados no embelezamento de suas próprias casas, enquanto a casa de Deus permanecia desolada. Na segunda mensagem, ele exorta os líderes a se mostrarem corajosos no seu trabalho, dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E a última mensagem, ele convoca o povo para viver uma vida de santa obediência à promessa e promessa de prosperidade do Senhor. Zacarias, o livro também divide-se em 2 partes. Na primeira parte, do capítulo 1 a 8, relata as 8 visões e as profecias que Deus deu a Zacarias. E nos capítulos 9 ao 14, uma coleção de mensagens a respeito do rei escolhido por Deus e do dia do Senhor. São mensagens sobre o futuro rei que faria com que todas as nações vivessem em paz. A principal mensagem deste livro é que Deus é o rei do mundo inteiro e virá o dia em que todos o chamarão de Senhor. Por fim, Malaquias. Este livro ensina que Deus castiga os que lhe desobedecem e abençoa os que lhe obedecem. Mas, acima de tudo, mostra que Deus sempre amou o seu povo escolhido e nunca deixará de amá-los. Agora que chegamos no Novo Testamento. Mas, rapidamente. O primeiro bloco do Novo Testamento são chamados evangelhos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. E geralmente são chamados de 4 evangelhos. Mas, na verdade, eles são 4 relatos de um evangelho. Eles escreveram para povos diferentes, com perspectivas um pouco diferentes de Jesus Cristo. Por exemplo, Mateus, o evangelho de Mateus foi escrito para alcançar principalmente o público judeu. Foi entre os evangelistas o que mais fez citações do Antigo Testamento. São aproximadamente 100 citações que ele faz. Marcos, ou João Marcos, ele escreveu para alcançar os romanos. E no seu evangelho, ele apresenta Jesus como homem poderoso e de ação. Em seu livro, ele eliminou assuntos de pouco interesse para os gentios, como, por exemplo, as genealogias. E sempre que ele teve que mencionar alguma tradução judaica, Marcos fez a questão de explicar. Já Lucas, o médico amado, que acompanhou Paulo em várias de suas viagens missionárias, incluindo a viagem para Roma, ele escreveu para os gentios, ou para os gregos. E ele fez questão de mostrar Jesus como homem perfeito, imaculado, ideal. Então, Lucas apresenta Jesus como filho do homem e coloca ênfase na sua humanidade perfeita. Importantes tesouros só existem no Evangelho de Lucas, como, por exemplo, o Cântico de Maria, o Magnificat, que significa canção. O Cântico de Zacarias, o Benedictus, que significa abençoado. O Cântico dos Anjos, o Glória in Excelsis, glória a Deus nas alturas. E o Cântico de Simeão, o Nunc Dimittis, que significa liberar agora. Só se estão registrados no livro de Lucas. João pressupõe uma visão tanto diferente desses outros. João escreveu para a igreja, para preveni-la contra as heresias. Então, o apóstolo João revelou Jesus como Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Enquanto os evangelhos sinóticos contêm uma mensagem evangelística para os homens não espirituais, o de João
contém uma mensagem espiritual para os cristãos. João é, às vezes, chamado de evangelho autóptico, ou seja, ele tem uma visão própria. João apresentou Jesus como Filho de Deus e ressaltou sua divindade. É no livro de João, por exemplo, nós encontramos as 7 declarações que Jesus faz de si mesmo. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é um registro, dos 30 anos, os 30 primeiros anos do cristianismo. O livro começa com a ascensão de Jesus, lá pelo ano 33 depois de Cristo, e termina com Paulo passando 2 anos como prisioneiro em Roma. O livro fala sobre a igreja, o Espírito Santo, o poder da oração, os dons do Espírito, sinais, maravilhas e milagres, perseguição, a ordem judaica gentia e, sobretudo, fala do triunfo, quando ele diz que barreira alguma, seja ela nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do Evangelho. A palavra de Jesus Cristo se cumpriu e está se cumprindo também nos nossos dias. As portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Aí nós temos as cartas. Nós temos as primeiras cartas de Paulo, as primeiras cartas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Acredita-se que essas são as cartas primeiras escritas pelo apóstolo, como também acredita-se que foram os primeiros escritos do Novo Testamento. A grande importância dessas cartas é por conter informações preciosas e seguras sobre o glorioso retorno de Cristo. Paulo aborda na 2ª carta aos Tessalonicenses o tema do fim do mundo, onde afirma que Deus é quem decide como e quando chegará o fim, com a completa destruição do mal. A carta fala também sobre as 3 grandes virtudes cristãs: fé, esperança e amor. As cartas principais de Paulo, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Essas cartas abordam importantes temas a despeito da obra redentora de Cristo. Romanos é a carta mais longa de Paulo e é considerada mais teológica. Trata da obra redentora de Cristo. Começa com uma profunda saudação e segue dando uma visão da humanidade não redimida. Contempla a degradação moral dos gentios e os pecados semelhantes dos judeus. Para concluir, da necessidade da redenção realizada por Cristo para alcançar o perdão de Deus e a graça salvadora. Afirma que a salvação provém unicamente de Cristo e a ela aderimos pela fé, dom gratuito de Deus para efeito e não efeito das nossas obras. A carta aos Coríntios, a primeira epístola aborda o tema da unidade entre os cristãos, pois havia ali divisões entre os neófitos. Censura com energia os abusos morais mantidos por algum cristão convertido e tolerado pela comunidade. Paulo explica a natureza do matrimônio e do celibato. Responde a questões sobre os alimentos oferecidos aos ídolos. Paulo ensina que como deve ser praticado a Santa Ceia e trata também de temas da ordenação dos dons do Espírito Santo. Na 2ª carta é mais uma defesa do apostolado dele, quando alguns estavam desacreditando dele como um apóstolo. Gálatas, o tema principal é o da liberdade dos cristãos, relativamente ao cumprimento das complexas prescrições do judaísmo. Alguns pensavam que era necessário a observância da lei de Moisés,
e de suas tradições orais para a salvação. Essa controvérsia, que já estava resolvida desde o primeiro concílio lá em Jerusalém, né, ofereceu a ocasião de Paulo explicar o valor redentor da paixão de Cristo, na qual nos inserimos pela fé e pelo batismo, com absoluta independência da antiga lei pedagoga da história da salvação. Temos as cartas escritas em prisões, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Efésios é o ponto culminante do itinerário espiritual e doutrinal de Paulo. O ponto doutrinal mais importante é o hino, aliás, o que diz respeito ao ministério de Cristo, da obra da redenção e da teologia da igreja. Filipenses, a igreja de Filipe foi a primeira igreja cristã na Europa. Paulo considerava os cristãos dessa igreja como seus queridos filhos. E o ponto principal dessa carta é o que está registrado em Filipenses 2, versículo 11 e 6, que chama-se kenosis. É a humilhação de Cristo na sua encarnação, vida, morte e sua gloriosa ressurreição. Colossenses, essa comunidade enfrentava dificuldades doutrinárias, pois alguns pregavam que Cristo era um ser intermediário entre Deus e a matéria. Paulo, então, aprofunda temas capitais sobre Cristo. Ele afirma que Cristo é superior a todos os seres, a todos os anjos, e diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Filemão, Paulo envia esta carta a Filemão para que esse receba Onésimo, um escravo que tinha fugido e se escondido em Roma, e que ao se encontrar com Paulo, ele se converte. E Paulo agora escreve para Filemão, para que ele receba Filemão não mais como um escravo, mas sim como um irmão. Enaltecendo aqui o principal mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por fim, nós temos as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Paulo escreve como pastor, tratando de problemas que haviam surgido nas igrejas lideradas pelos seus jovens colegas de ministério, Timóteo e Tito. Nelas o apóstolo combate os falsos ensinamentos e refuta os falsos mestres que estavam comprometendo o poder salvífico do evangelho. Além disso, Paulo orienta a respeito das qualificações espirituais e pessoais dos dirigentes da igreja e oferece um quadro geral das qualidades de um obreiro candidato a futuro pastor da igreja. Ensina também como deve o pastor se relacionar com os diversos grupos existentes na igreja. As mulheres em geral, as viúvas, os homens mais idosos, os mais jovens, né? Os presbíteros, os ricos, os pobres. Então ele vai dar explicações sobre isso. A carta aos Hebreus, esta carta foi escrita aos cristãos provenientes do judaísmo, que estavam correndo risco de abandonar a sua fé em Cristo. E ali Paulo dirige-se a eles para reconfortá-los na fé e ensiná-los que o templo e os sacrifícios que eram feitos lá em Jerusalém eram apenas figuras do que Cristo realizou, porque Cristo é o verdadeiro templo e o verdadeiro sumo sacerdote. Carta a Tiago, que era irmão de Jesus, esta carta foi escrita a todos os cristãos, por isso é chamada de carta universal. Tiago trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala sobre pobreza e riqueza, tentações, aflições, preconceitos, teoria e prática, o falar e o agir, questão de criticar, orgulho e humildade, paciência, oração e fé. Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, mas também agir. Cartas de Pedro, estas cartas dão um belo testemunho do grande privilégio do ser cristão em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer circunstância da vida. E as cartas de João, cujo objetivo é proteger a
pureza dos ensinos de Jesus. E ele escreve a respeito das doutrinas cristãs e da conduta cristã. Na primeira epístola, o principal tema desta carta é o amor. O amor a Deus, o amor para com o próximo, o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o próximo. A segunda epístola de João nos incita a permanecermos na luz e termos cuidado com os enganadores. A carta é uma exortação para a defesa da fé cristã. Na terceira carta, é a mais prática de todas, e nela João trata de um problema de relacionamento que estava ocorrendo na igreja entre Gaio e Diótrefes, dois obreiros da igreja que estavam com problemas. João elogia Gaio, mas ao mesmo tempo ele reprime e exorta Diótrefes. Por fim, Judas, irmão do Senhor, a carta de Judas previne contra os falsos mestres e líderes que rejeitam o senhorio de Cristo, minam a fé dos outros e os levam à perdição. Apocalipse, para terminar, né? Então, Apocalipse quer dizer revelação, e por isso este livro também pode ser chamado de a revelação de Deus a João. O livro foi escrito para ser mandado às 7 igrejas da Ásia Menor, e o autor João anima os seus leitores a continuarem fiéis ao Senhor Jesus Cristo, em tempos difíceis, em tempos de perseguições e em tempos de sofrimento. Então, depois das cartas endereçadas às 7 igrejas, João descreve as visões que ele teve. Elas mostram que as forças do mal não vencerão, pois a vitória pertence a Deus e a Jesus Cristo. E as pessoas que continuarem fiéis na fé, receberão o prêmio da vida eterna no novo céu, na nova terra, na nova cidade, na nova Jerusalém. A mensagem principal do livro é que Deus reina sobre o universo que Ele criou. Apesar de que as forças do mal, aparentemente, pareçam que estão levando a melhor nesta luta contra Deus. Entretanto, a lição principal do livro é simples e clara. O poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que Ele escolheu. E Deus reinará para todos sempre. Amém? A Deus seja toda a glória. Deus abençoe em Cristo Jesus.